Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidar ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvidar ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor.
mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer isso a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença me presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, presença, tua presença é o meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. As asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença
tão meu prazer. A paz do Senhor, igreja do Senhor, muito obrigado. Quero agradecer aqui pela sua atenção em primeiro lugar, pela oportunidade que é concedida a nós, né, como ministros da casa do Senhor, ministro de louvor da casa do Senhor, nos dar essa oportunidade para estar aqui é maravilhoso. A gente fica morrendo de medo, morrendo de, né, pela responsabilidade que tem, né, quando estamos aqui. Mas eu agradeço de verdade ao nosso pastor Isaías, a sua esposa Raquel, a todos os obreiros da casa do Senhor que concedem esse espaço, né, para podermos falar a respeito da palavra e com muita responsabilidade, com muito temor. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou ao meu coração e eu gostaria que você prestasse bastante atenção e que você pudesse acompanhar comigo, né, o que a palavra nos ensina a respeito deste tema que vem muito forte ao meu coração nesses últimos meses, o que Deus tem falado a nós. O que eu quero já de início te perguntar é como que nós, como seres humanos, como é que nós temos que reagir diante das nossas fraquezas? Como é que eu e você reagimos? Como é que nós temos reagido diante dos nossos pecados, das nossas fraquezas? A gente tem sido daquele tipo dramático, sabe? Oh céus, oh vida, ai, nada dá certo pra mim. A gente é do tipo pessimista. Ah não, eu não presto, eu só faço coisa errada, só peco contra Deus. Ai, Deus não deve gostar de mim, porque olha, eu sou terrível. E ainda, por muitas vezes estarmos errados e não conhecermos tanto aí a palavra, a gente acha que Deus não gosta da gente, Deus está bravo conosco, Deus está bravo comigo, porque eu só tenho pecado. Nossa, eu tenho tanta vergonha, eu nem oro. E é isso que muitas vezes a gente faz, quando está em fraqueza, quando erra, a gente se afasta de Deus, a gente, né, como Adão fez lá no jardim, se afastam de Deus, se esconde por medo, por vergonha daquilo que muitas vezes falhamos, daquilo que fazemos. Mas eu quero ler com você agora o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo, nós vamos ler do 7 até o 10, amém? E eu gostaria com você analisar o que esse texto tem para nos ensinar e vamos ler juntos aqui, tá bom? Então você já pode abrir aí, né, sua Bíblia no capítulo 12 de 2 Coríntios, nós vamos ler do 7 até o 10, amém? Que diz a palavra assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E o 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A verdade é que quando eu li esse texto, né, e comecei a analisar esse texto, refletindo sobre a minha vida, eu pude observar que as lutas e as provações, elas moldam o nosso caráter. Deus, ele nos molda através das provações muitas vezes. Nos faz, na verdade, entender a nossa limitação, nos faz entender como é que estamos, como é que somos. Porque se somos orgulhosos, a gente sofre mais. Se a gente é humilde, se nós somos humildes, nós encontramos a graça, encontramos o amor de Deus que nos ajuda, porque é o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra nos ensina. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Então, é isso que nós começamos a observar quando passamos por lutas. O que é que nós fazemos? Nós recorremos a Deus ou nós somos aqueles que se sentem, né, meio que orgulhosos? Não, pedi ajuda de Deus. Não, eu tenho até vergonha de falar sobre essas coisas. Como é que nós temos agido? E é isso que me faz refletir nesse texto, e aí a gente pode entender o que é que Deus disse a Paulo nesse momento. Quando ele roga ali, fala: ó Deus, por favor. Ele olha e fala: olha, Paulo, minha graça é suficiente a você. Talvez possamos até entender que isso foi, não sei, humanamente, a gente olhando com o olhar humano, pode pensar assim: parece arrogante, mas não, é a pura verdade. A graça de Deus é suficiente a nós,
humanos, a nós filhos. Olha só, e isso que eu quero te falar a respeito da graça, que eu mesmo, por experiência própria, para entender a graça, eu pude perceber, irmãos, na teoria, é uma coisa linda, é bonito de se falar. A graça de Deus, o amor de Cristo que nos resgatou, é bonito. Mas para compreender na prática, irmãos, é tão complicado, às vezes é tão complexo. Então, eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive a respeito disso, de conhecer um pouco a respeito da graça, né? A respeito daquilo que Deus fez na minha vida para que eu pudesse compreender o que é que Ele tinha em minha vida e com a vida dos nossos irmãos, toda a igreja, a respeito da graça. Olha só essa experiência. Eu, cristão, pelo menos 25 anos já de cristão, ministro de louvor da casa de Deus, cantando, e cantando. Os irmãos me conhecem, sabem que eu ministro, canto louvores. E aí, pensa comigo, anos cantando, muitos anos ministrando ali, louvores, adoração, ajudando e levando a igreja a adorar o nosso Deus. Essa é a nossa função. Mas há dias, todos nós temos aqueles dias que são dias difíceis. Dias em que a gente acha que não é digno, nem de entrar pela porta do templo. Dias comuns, como todos nós temos. Às vezes no trânsito, se irrita, briga com a esposa, chuta o cachorro, grita com o gato, dá um tapa no papagaio. Quanta coisa a gente faz um dia quando o dia não está bem. É isso que acontece. E nós temos isso. E muitas vezes aconteceu comigo, sim. E era o dia que eu ia ministrar. E o dia foi terrível. E para subir ali, muitas vezes, como era horrível, como era difícil. Eu me sentia péssimo. Tinha que subir. Antes de subir, tinha que pedir umas 10 vezes perdão a Deus. Senhor, perdoa, Pai. Perdoa, porque olha o que eu fiz, eu pequei, Deus. Deus, eu não mereço nem sequer pegar nesse microfone, Deus, E é isso que a gente, muitas vezes, é assim que a gente, muitas vezes, se comporta diante de Deus. E mesmo vivendo, 25 anos de cristão, pelo menos, e ali, tendo essa conduta, tendo essa forma de agir diante de Deus. Mas por quê? Falta de conhecer, na verdade, de entender a graça, de compreender. Então, de conhecer, de ouvir, conheço, ouço, mas eu havia entendido, eu estava compreendendo aquilo que realmente Deus estava falando para mim, eu ainda não. E olha só, olha o que Efésios 2 diz, Efésios 2, e o versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, observando esse texto, eu pude ver. Então, o que é o meu papel? Qual é o meu papel? É acreditar na graça, é crer, é entender, beleza, mas é acreditar que essa graça é de verdade. Mas tem algo a mais aí. Isso é como que a gente acredita? Como é que eu tenho certeza que isso é real? Por meio da fé. Então eu preciso usar a minha fé para entender que a graça, ela é real. E aí, você olha aqui a continuação do texto. E isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus. Então, aí que eu pude perceber, irmãos. A gente, sabe, o tanto entender, o crer, o saber de tudo que é a graça, isso não está em nós, não cabe a nós apenas. A gente precisa, sim, exercitar a nossa fé e depender, inclusive, dele, porque isso vem dele. E ele mesmo é quem faz, e ele faz nos convencer, ele nos convence de que a graça é real, de que isso é verdadeiro sobre a nossa vida. E eu vou mostrar para você, olha só o que diz aqui em João, no capítulo 1, e o versículo 12. Olha o que ele diz. Isso é a palavra que vai ministrando a nós e vai nos ensinando o que realmente ele quer que nós aprendamos. Olha só. Contudo, então, voltando só para você saber o texto. João capítulo 1, tá? E o versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E isso é uma coisa poderosa
palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ela diz exatamente o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa aprender. Aqueles que creram, aqueles que receberam. Então, se você crê, se você recebe, você tem o direito, e você é, então, filho de Deus. Então, fiquei pensando a respeito disso e observando que a relação entre um pai e um filho, ela nunca é quebrada. Já pensou nisso? Você pode, se você que tem filho, você pode brigar com seu filho, você pode ter uma crise, né, na relação entre o pai e filho, e o filho sair de casa, ou até mesmo o contrário, você, filho, brigar com seu pai e ele te abandonou, saiu de casa. Mas é engraçado, ele continuará sendo seu pai. Engraçado, ele continuará sendo seu filho. A relação ali, ela nunca vai ser quebrada. Após a morte apenas, mas ainda assim, sabe que aquela pessoa foi o pai, aquela pessoa foi o filho, e pronto, não tem como mudar isso. Então, mostrando essa naturalidade que temos, a gente, né, pela humanidade que temos, olhando para o relacionamento entre homem e Deus, pai e filho, né, pai e filho, Deus e homem, a gente consegue exatamente entender isso, que por mais que muitas vezes nós estejamos distantes de Deus, por mais que nós nos comportemos assim, de pecarmos e brigarmos com Deus e nos irritarmos, porque fulano aconteceu isso, porque aconteceu aquilo na minha vida que não deu certo, e a gente se irrita, fica bravo com Deus. Sabe o que acontece? A relação entre pai e filho continua. A relação entre Deus e filho continua. O que basta? Basta uma atitude minha, de humildade, de voltar a falar com Ele, de pedir perdão, de me relacionar com Ele, de simplesmente entender a graça. Isso me torna, ainda volta tudo. Porque não acabou, não quebrou, entende? É isso que a palavra mostra. E aí, quando a palavra, né, a gente começa a meditar na palavra, a gente observa também que quando Deus criou o Adão, né, o homem na versão Adão e Eva, nós pecamos. Ali na humanidade o que aconteceu com o ser humano foi isso, pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. Todos foram expulsos da presença do Pai por causa do pecado que habitava na humanidade. Mas é engraçado que Deus, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia, já havia um plano estabelecido, que era enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer e pagar todos os pecados da humanidade. E às vezes a gente até se pergunta, mas espera aí, ele veio para morrer e veio pagar todos os pecados? Mas não é só os mais brabos, assim, aqueles pecados mais brabos, mais difíceis, ou aquele pecadinho lá também? Todos os pecados, é o que a Bíblia nos ensina, todos os pecados. E ele hoje fez isso, e isso que a gente precisa entender, Deus fez isso, ele enviou o seu filho, justamente, querido, para que você e eu tivéssemos acesso a ele, acesso de filho para o Pai. Mas existe uma condição para isso. Ele enviou o seu filho, ele deu a vida do seu filho para morrer por mim, por você, por toda a humanidade. Mas então o que Deus espera de nós? O que ele espera de mim, de você, quando se trata a respeito, sabe, de entender, de ver essa situação? Eu estou distante de Deus, eu estou me sentindo meio triste, meio chateado com Deus, porque aconteceu isso e aquilo de ruim na minha vida. Imagino quantas pessoas estão perdendo entes queridos, né? E aí você olha e você fala assim, tá, e aí, o que tem a ver a graça? Como assim? Como entender essa questão da graça? Você precisa entender que o que Deus espera de nós, para que nós entendamos a nossa condição né, de filhos, e que temos acesso ao Pai, você precisa entender o seguinte, nós precisamos entender o seguinte, que o que Deus espera de nós é que reconheçamos que somos falhos, que somos pecadores, sim, que nós precisamos sim do acesso que Ele nos deu através de Jesus Cristo. Se nós tivermos essa postura de humildade, de reconhecer quem somos, de entender que o único acesso a Deus é Jesus Cristo, se a gente entender e desejar e lutar por isso todos os dias, de nos aproximarmos de Deus, de desejarmos a presença de Deus, de nos esforçarmos para estarmos mais perto de Deus, sabe o que vai acontecer?
você vai, e eu e você, nós vamos desfrutar de uma vida de verdade, uma vida boa. Sabe por quê? Porque o que um pai terreno deseja para o seu filho é o melhor, né? É o melhor. A própria palavra, você imagina que vocês que são maus, a palavra de Deus nos ensina isso, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o próprio Deus não daria o Espírito Santo se vocês o pedissem? Você imagina como Deus ele reage com relação a você? Então, querido, ele tem um amor impressionante. Então, o desejo de Deus para a tua vida e para a minha vida é que nós possamos desfrutar de uma vida maravilhosa aqui na terra. Porque é isso que um pai tem para o seu filho, sabe? Que vivamos os planos dele, que vivamos coisas maravilhosas, sabe? Sonhos que nós temos, muitas vezes, ele quer que você viva isso, ele te deu isso, mas o que muitas vezes nos impede, o que nos barra, é quando nós somos orgulhosos, é quando nós não esperamos que essas coisas possam acontecer em Deus. Nós queremos fazer pelo nosso próprio braço, a gente tenta tudo do nosso jeito, e não é o que Deus espera, e não é o que Deus quer. Deus quer que você faça isso, traga Ele para a sua vida, né? De certa forma, peça a Ele que conduza a sua vida. É isso que Ele espera de nós, porque se nós fizermos isso, é Ele, o próprio Deus, quem vai nos dar a direção. É Ele, o próprio Deus, que vai nos dar firmeza de quem nós somos. Esse é o Deus que vai nos dar identidade, uma identidade forte, de sabermos quem somos, de que somos filhos de Deus, de que somos amados por Ele. Mas por quê? Por que podemos viver isso? E por que você e eu podemos viver isso? Se a gente tomar uma atitude correta, de pedir isso a Ele, de convidar o próprio Deus a viver cada passo da sua vida. Poxa, eu quero comprar um carro, estou precisando de comprar um carro, mas comprar carro é complicado, né? Pode vir com gambiarra, pode vir com documentação errada, pode vir com um monte de problema. Eu não sou a pessoa mais experiente para comprar um carro. E agora, o que é que eu faço? Eu peço, primeiro de tudo, a direção de Deus. Pai, eu quero tanto comprar um carro. Me ajuda. Relacionamento entre pai e filho, lembra? É isso, traz Deus de volta, porque na verdade Ele está lá sempre disponível. Somos nós que nos afastamos. Então, chama Ele para perto e fala: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a comprar esse carro, me ajude a comprar essa casa. Eu quero tanto, eu tenho tanto sonho, mas não tenho dinheiro. Mas crente, querido, eu sempre falo isso para minha esposa, falo isso para meus amigos, crente não precisa de dinheiro, crente precisa de fé. Nós precisamos de fé, nós precisamos de Deus na nossa vida. E se acreditarmos, se tivermos fé, nós temos tudo, porque o nosso Pai deseja nos dar, deseja nos conceder bênçãos especiais, bênçãos, sabe, que vão nos levar a um outro nível. Mas, falando não só de coisas materiais, Ele tem tudo para nós, sonhos realizados, relacionamentos entre a nossa família, sabe, aquele problema que anda na família ali, que é enrustido, aquela coisa horrível. Deus deseja que isso seja resolvido, quebrado, porque se você o chamar para o meio da sua família, para o meio da sua vida, Ele vai resolver, Ele vai fazer. E aí, caminhando para o final, olha o que a palavra de Deus, ela começa já a nos ensinar, e falando a respeito disso, a gente começa a observar o que é que Paulo ali, ele ouviu de Deus. Veja bem, olha só, nessa última parte do texto, que ele diz assim, ó: por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A gente entra numa conclusão, queridos, dessa palavra, de uma maneira impressionante, que isso impactou muito a minha vida. É de olharmos que, na verdade, quando Paulo cita esse trecho final aqui, né, que nós estamos lendo, ele mostra simplesmente um detalhe muito importante. Quando nós paramos de ser orgulhosos, quando eu sou humilde, quando eu peço a ajuda de Deus para tudo que eu vou fazer, eu entendo quem eu sou. E eu entendo quem Ele é. Sabe, eu me coloco no meu lugar de servo, de homem pecador, de falho, de humilde, de que não tem condições de fazer nada sozinho.
e eu coloco Deus no lugar dele, no centro da minha vida, no lugar certo, no lugar correto. E é aí que eu me torno forte. É só com essa postura que eu me torno forte. É aí que ele me mostra que eu sou forte nele. Então, ele me toma pela mão. O próprio Deus, ele te toma pela mão. E ele entra na luta, ele entra na causa por você. Ele realiza e ele faz acontecer por você. E é aí que você pode ver esse texto e perceber: rapaz, não é que é mesmo? Sou fraco, sou falho, tenho um monte de coisa errada comigo, mas eu estou me sentindo tão forte. Mas não é porque você é forte, é porque ele está em ti, é porque ele está em nós, é ele quem faz e é o próprio Deus que nos conduz. Eu quero te dizer que é uma verdade isso, uma verdade tão poderosa que eu pude desfrutar isso há pouco tempo, né? No mês de abril, início de abril, no dia 5, a minha mãe faleceu. Ela não tinha nenhum problema de saúde aparente ali naquele momento, não tinha nada. Ela era diabética, mas estava super bem de saúde, tudo tranquilo. E ela simplesmente deitou para dormir. No dia seguinte, não havia, né, não acordou. Ela morreu exatamente dormindo com a mãozinha no rosto. E foi um baque, foi um choque para toda a família. Porque minha mãe era uma pessoa muito amável, muito, sabe, uma pessoa que realmente, nossa, deixou uma saudade imensa no nosso coração. E a nossa postura muitas vezes quando acontecem essas coisas é de que a gente fica revoltado com Deus. E eu pude expressar até isso para Deus. Senhor, como assim? Eu não acredito. Falei, abri o meu coração e chorei muito aquele dia. Mas o que Deus já havia ministrado ao meu coração, essa palavra, meses antes. Inclusive eu preguei essa palavra para ela, dias antes. Falei a respeito disso. Mãe, nós temos que ter maturidade nas nossas fraquezas. Olha o que eu estava falando para ela. E eu tive que viver na pele isso. Sabe, é muito fácil nós muitas vezes falarmos e comunicarmos a palavra. Mas quando Deus ele nos faz viver aquilo, eu acredito que se torna algo muito forte, muito poderoso em nossa vida e marca a nossa história. E isso tem marcado a minha vida. Eu não sou mais o mesmo de meses atrás, do início desse ano, do ano passado. Não sou mais o mesmo. Porque Deus está trabalhando isso em mim, a cada dia, mudando quem eu era para quem eu sou. Tirando o velho homem para mostrar o novo homem. E é isso que ele deseja fazer com você. É isso que ele deseja fazer com cada um de nós. Tirar aquilo, os resquícios de velho homem, sabe? Se você anda tratando mal as pessoas, os seus amigos, e você não sabe muitas vezes valorizar, e você... Por quê? Porque muitas vezes você está angustiado, rancoroso com aquilo que você mesmo está fazendo, lá no bastidor, lá atrás, sabe? Que vive em pecado. Para tudo. Para tudo, deixa tudo. Deus ele te fala nessa hora: olha, deixa tudo isso daí. Vem para cá porque eu te amo. Eu te reconheço como meu filho. E o que eu espero de você é que você só tome uma postura. Se arrependa, seja humilde, se entregue àquilo que eu tenho para você, que é o meu amor, é o meu filho Jesus Cristo. Então vem para perto, fica aqui perto do Pai. Vem cá, se relaciona comigo. Ore, fala comigo. Olha, pegue a palavra, eu quero falar com você. Outra coisa que Deus me ensinou tão fortemente, queridos, foi uma vez que eu fiquei assim, sabe, falando, muitas vezes eu orava a Deus: Senhor, fala comigo. E eu tinha aquele momento de tempo com Deus, sabe, que a gente faz de manhã. Deus acorda, mais cedo, e vai lá, e ajoelha, e ora, e fala Senhor, e fala muito com Deus ali. E aí você fala assim: Senhor, agora fala comigo, Deus. Fala comigo, Pai. O Espírito Santo ficava mudo, gente. De verdade. Ó, quietinho ele ficava. E era daquele jeito. E eu falava: mas Deus, por que você não fala comigo? E fiquei nessa luta aí por acho que uns 2, 3 dias direto. Eu falava para Deus: Senhor, fala comigo. Porque eu quero ser educado, quero deixar um espaço para você falar. Ó, ainda tentando chegar no lero-lero com Deus. Senhor, fala comigo. Sabe, Deus não falou comigo durante aqueles dias. Mas Ele usou
usou sim a vida do nosso pastor e de alguns pastores. Acredito até que foi o pastor Isaías que estava pregando num daqueles dias e ele disse: muitas vezes você quer ouvir a voz de Deus, mas você não ouve. Sabe por quê? Porque ele tem falado com você e você não quer ver. E ele apontava para a Bíblia. E ele falou: então, quando você quer quando você quer ouvir a Deus, leia a palavra. E foi exatamente isso que veio como uma bordoada, assim, ó. Aprende, filho. Eu quero falar com você, mas eu já tenho falado todos os dias e você não está aproveitando. Vai lá. Então, queridos, fica essa orientação da palavra do Senhor para você nessa noite. Que você possa ler a palavra, que você possa orar mais, que você possa fazer aquilo que está no coração de Deus. Se aproxime dele, porque eu tenho certeza que se você se aproximar, você vai viver sonhos espetaculares, coisas incríveis, e isso você vai viver no Senhor. E eu quero orar com você agora, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor tem ensinado a nós. Queremos, ó Pai, queremos dar ouvido àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor nos ajude a pararmos de ser orgulhosos, pararmos, ó Deus, de ser, sabe, de maneira de que não damos ouvido para aquilo que o Senhor tem falado. De não lermos mais a Tua palavra, de nos interessarmos mais por coisas tão banais, tão vãs, tão passageiras, prazeres momentâneos da nossa carne, Pai. Mas deixamos de desfrutar daquilo que é eterno, daquilo que realmente exige de nós dedicação, mas que o fruto disso, aquilo que vamos ter lá na frente é tão poderoso. Então, Deus, nos ajuda a vencer a nós mesmos, nos ajuda a vencer a nossa carne, a vencer, ó Deus, muitas vezes o cansaço, a preguiça, tantas coisas que nos fazem, nos impedem de nos aproximarmos de Ti. Senhor, eu peço isso, porque eu sei, Deus, que uma das maiores lutas que temos é contra nós mesmos, Pai. Então, nos ajuda como igreja do Senhor, nos ajuda como servos Teus, a nos posicionarmos, a termos maturidade no momento em que pecarmos, a termos maturidade no momento em que estivermos em fragilidade. E essa maturidade, Pai, ela mostra que é estar mais perto de Ti, nos aproximarmos, não desistirmos do relacionamento contigo, Deus. É isso que nós pedimos e oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, meus irmãos. Após essa palavra, eu quero estar orando pela sua vida. Quero estar orando pela sua saúde, pela convivência dentro da sua residência. Senhor Deus, soberano eterno Pai, venha, Pai, estar presente, Pai, nessa casa, Senhor, trazendo, Pai, a saúde, Deus, trazendo ali, Pai, o convívio entre toda a família, Senhor, trazendo espírito de unidade, Senhor. Que eles continuem, Pai, estar louvando a Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus todo o tempo, Pai. Que eles consigam, Pai, dentro do coração deles, Pai, fluir, Pai, e queimar pela Tua presença, Deus. Mas como família, eles consigam, Pai, estudar e entender, Pai, a partir do Teu Espírito e buscar isso, Senhor, a Tua presença, Pai. Entender, Pai, que nada nesse mundo, que nada foge do Teu controle, tudo continua nas Suas mãos. Assim eu creio, Senhor, que você vai continuar fazendo, Pai, na vida de cada um. Que o Espírito Santo vai estar no lar de cada irmão meu, Senhor, tocando, Senhor, desde que seja do pai, a mãe, as irmãs, tudo, Pai. Desde agora, Senhor, em cada irmão meu, em cada familiar de cada um, Senhor. No mais íntimo, no coração, Senhor. Flua, Pai. Toma espaço, Senhor. Venha, Pai, estar trabalhando nessa vida, edificando e construindo varões e varoas, Senhor, para a Tua obra, Deus. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus continua sendo bom na vida de cada irmão meu. Eu sei que Ele continua provendo na vida de cada um. Eu sei que, independente da área, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela espiritual, Deus continua com você. Deus ainda continua com o compromisso dele, honrando cada um. Eu quero lembrar de você agora de um compromisso, que é da igreja, desde seu tempo muito antigo, desde o seu tempo mais remoto, que é o compromisso de dízimo e oferta. Nós separamos 2 dias, na quarta-feira, das 9 às 10 horas da noite, para estar coletando esse dízimo. No sábado, a gente está fazendo isso das 13 às 15 horas da tarde. Então, se o irmão tiver aí a disponibilidade
tiver o compromisso e tiver a vontade dentro do coração de estar entregando dízimo, de estar entregando oferta, que você venha aqui na igreja. Se o senhor também não se sente confortável de sair da sua casa, não se preocupe. Aqui também vai estar aparecendo um número para que você possa entrar em contato com os bombeiros. Eles mesmos, prontamente, estarão indo até a sua residência para recolher seu dízimo, a sua oferta, totalmente protegidos ali, usando todos os aparatos, tá? Para estar recolhendo o seu dízimo e a sua oferta. Gostaria de estar orando pela sua vida também, mas dessa vez agora pela sua vida financeira. Então, se une em oração comigo para estar orando. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai estar provendo na vida financeira, Deus. Que eu agradeço, Senhor, por não estar faltando nenhum alimento, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que a tua presença, Pai, continue ali, servindo cada um deles, Senhor, trabalhando. Sim, Senhor. Que eles continuem, Pai, fazendo a tua vontade, Senhor, independente do compromisso. Na área financeira, Senhor, que os trabalhos não venham a faltar, Senhor. Que o prover de Deus não continue a se manifestar. Que ali é o teu conforto, Senhor. Que ali não venha, Pai, haver o desespero do que vai comer no dia de amanhã. Pois o Pai, Ele traz o alimento. O Pai é quem traz o pão. Ele é quem provê tudo e provê todas as coisas. Que isso esteja no coração dos meus irmãos. Que entendam que a provisão não vem do homem, mas que vem do céu. A provisão que vem de Deus esteja ali com eles. E tenham fé, que creiam nisso. Independente da situação que eles estão vivendo hoje, Deus continua provendo. Assim eu creio, Deus. Continue para trabalhar. E assim eu te louvo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente está tendo uma sequência de devocionais no nosso Instagram. Não sei se você vem acompanhando nas redes sociais. A gente está ali movimentando bastante. A parte do Instagram, a gente está ali fazendo algumas postagens pelo Facebook. Então, eu gostaria de pedir que você fosse, nos desse essa força, estar ali nos seguindo, nos acompanhando. Está tendo um devocional, cada vez aí mais irmãos estão se envolvendo nessa parte. Estão mostrando um pouco do que Deus vem semeando na vida deles e passando esse conhecimento adiante. Porque afinal de contas, isso é o Evangelho. É entender e passar adiante. Não é reter todo o conhecimento que Deus vem nos passando. E sim, continuar envolvidos. Não como uma pessoa, mas como uma unidade de igreja. Um conjunto de pessoas que vivem apenas um corpo. E um corpo, ele divide tudo. Divide o conhecimento, divide a dor, divide a alegria. Então, que você venha estar nos acompanhando, eu convido vocês. A gente está ali sempre postando, tá? E agora eu gostaria de convidar o nosso irmão Lucas para estar fazendo a bênção apostólica. Amém, meus irmãos. E como o nosso irmão orou, né, ele guiou esse período de oração, e ele falou um pouco a respeito do comprometimento. Que você por esses dias assuma o comprometimento, não somente com os dízimos, não somente com oferta, mas com aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Porque é muito fácil, irmãos, mediante a uma quarentena, mediante a um isolamento, a gente esquecer daquilo que nós fomos chamados a fazer. Quando nós estamos na igreja, é fácil de nós lembrarmos, de encontrarmos algo para fazer a Deus, né? Mas o que Deus ele quer ver é a intenção do coração. E nesses dias será muito visível. Eu creio que nesses dias nós conseguiremos ver de uma forma muito mais perceptível a intenção do nosso coração. Porque é agora, quando nós pensamos que não tem nada a ser feito, é que o nosso Deus quer ver como o nosso coração está voltado e posicionado a Ele. Amém? Então eu quero encerrar aqui orando pela sua vida. Que o Senhor te dê condição, que o Senhor continue a abençoar a tua casa, mas que esse compromisso ele aumente no seu coração e na sua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós agradecemos a Ti pela palavra, Deus, pelo período de louvor. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de orarmos, Pai, juntos, Pai, ainda que das nossas casas, Pai. A nossa oração, Pai, é direcionada, Pai, ao comprometimento, Deus, para que cada um dos meus irmãos, Pai, assuma a responsabilidade do Evangelho, Pai, de nós estarmos, Pai, apresentando através das nossas vidas, Pai, o que o Senhor fez, o que o Senhor nos ensinou, Pai, o que as Escrituras, Pai, têm nos ensinado e têm nos revelado a cada dia e a cada semana, Pai. Firma no nosso coração, Pai, e cria raízes, Pai, dentro da palavra, naquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, para que isso venha à tona, para que os frutos, Pai, possam, Pai querido, vir, Pai querido, possam estar cada dia mais aparentes e que tudo isso seja no final de tudo, Pai, para glorificar o Teu nome, Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as infinitas consolações do Espírito Santo estejam para com essa igreja não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos declarar juntos? Amém
e a paz do Senhor Jesus. Vamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Adeus.